Hello, how's it going? How are you today? E Teacher Edson, e aí, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, my friend? Estamos começando aqui mais uma aula de inglês. Lesson number 31, ok? Organizar aqui para a gente começar. Lembrando que esta é uma aula interativa. Uma aula que é pensada para você interagir, tá? Interagir comigo como se você estivesse ao vivo, tá certo? Então tente fazer isso. 100% de concentração na aula, tá bom? 100% de concentração. Se precisar se ausentar, tudo bem, se ausente. Dê uma pausa e volte, tá bom? Volte sempre e esteja aqui sempre focado. Essa aula não é feita para você estudar inglês. Não é uma aula para você fazer de qualquer forma, tá? Faça como se tivesse ao vivo comigo, beleza? Vamos lá? Já estamos aqui com a nossa lição prontinha. Lesson 31 e o tema é When do you wake up? 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 Repeat, please. Mais uma vez. Muito bem. When do you wake up? Eu vou ler tudo isso aqui e você repete, por favor. Learning objectives. In this lesson, you will learn how to talk about your daily routine. Você. Very good. Mais uma vez eu vou ler tudo isso aqui e você repete, por favor. Exercise 1. Warm up. Listen and repeat these words with your tutor. Você. Very good. Ok, que temos uma imagem que representa o amanhecer ou de manhã. How to say de manhã in English? Se você disse in the morning, acertou. Repete, por favor, repeat. Mais uma vez. Agora diga olhando para a imagem. In the morning. Good job. Isso aqui então seria representando a tarde. How to say in English? In the afternoon. In the afternoon. Good. Repeat. In the afternoon. Mais uma vez. Olhando para a imagem. Good. E aqui seria a tardinha, quase noite, o sol se pondo. Né? How to say in English? A tardinha ou a noitinha, vamos dizer assim. In the evening. In the evening. Repeat. Mais uma vez. Muito bem. Agora olhando só para a imagem, diga. Good. In the evening. E por último, how to say à noite? À noite. At night. Repeat. At night. Olhando para a imagem. Repete. Good job. Agora rapidinho. Vamos lá. How to say de manhã? In the morning. Good job. How to say à tarde ou de tarde? In the afternoon. Good job. How to say a tardinha ou a noitinha? In the evening. Good job. In the evening. How to say à noite? À noite. Não é in the night. É at
night. Não caia nessa, tá? Uma pegadinha. At night. Ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tá gravando tudo direitinho. Tá muito boa a nossa gravação. Let's continue. Vou ler tudo isso aqui até a palavra, até a frase, for example, tá? Let's practice. Tell your tutor what you see in each picture. For example. Agora você, por favor, leia. Good job. Aqui a primeira já está respondida. Deixa eu aumentar aqui. Primeira já está respondida. In the afternoon. Yes, repeat. Okay, how to say? In the afternoon. What about this? At night. At night. Good. And this. What about this? In the evening. In the evening. And this. How to say? In the morning. In the morning. Muito bem. Espero que você tenha acertado tudo. Se não acertou, pausa o vídeo, volta lá e fala de novo antes de eu dizer a resposta, ok? Parabéns. Começaremos agora o exercise 2. Vou ler essas três coisas. Esses três, vamos dizer essas três frases, né? E palavras. E depois você repete. Exercise 2. Vocabulary. Listen and repeat these words with your tutor. Você. Muito bem. Let's go. Aqui nós temos imagens que representam ações. Que ação é essa aqui? Acordar em português. How to say acordar in English? Você já sabe. É wake up. Repeat, please. Yes. Repita olhando para a imagem. Yes, wake up. Good job. E essa ação aqui? How to say in English? Tomar café da manhã. Do you remember? Have breakfast. Have breakfast. Repeat. Mais uma vez. Agora diga olhando para a imagem. Very good. E essa como se diz? Yes, wake up. Have breakfast. How to say this? Como se diz tomar banho in English? Do you remember? Take a shower. Repeat. Take a shower. Mais uma vez, leia. Repita olhando para a imagem. Very good. Take a shower. Do you remember this action? Você se lembra dessa ação? Repete. Go to work. Good. Go to work. Leia, por favor. Mais uma vez. Agora diga olhando para a imagem. Good job. Go to work. Ou go to work. E essa aqui? Já ensinei em lições anteriores. Do you remember? Go home. Go home. Read, please. Mais uma vez, por favor. Good. Agora diga olhando para a imagem. Go home. Voltar para casa. Ir para casa, literalmente. E quer dizer voltar para casa, tá? Vamos dizer, é o oposto de ir para o trabalho, tá? I go to work in the morning. I go home in the evening, for example, ok? Muito bom.
E essa imagem aqui, what's this? What's this? Read books. Read books. Ou read a book, tá? Então você pode falar ler livros, read books, ou read a book. Repeat, please. Mais uma vez, por favor. Agora diga olhando para a imagem. Read a book. Muito bem. E essa ação, what's this? What's this? Não é running. Podia ser, né? Running, correr. É exercise. Exercise. Se exercitar. Repete, por favor. Good. Exercise. Agora diga olhando para a imagem. Good. Exercise. Don't forget. Não esqueça. What about this? Você já estudou isso também. Isso é uma revisão. How to say this? Go to bed. Repeat, please. Good. Mais uma vez. Go to bed. Ou go to bed. Leia, por favor. Repete mais uma vez. Good. E agora diga olhando para a imagem. Vamos ver se você aprendeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é muito bom, é legal. Aprender com imagem é ótimo, tá? How to say this in English? Wake up. Espero que tenha acertado. Leia. How to say this in English? Have breakfast. Have breakfast. Leia, por favor. Good. How to say this in English? Take a shower. Take a shower. Read, please. Good. How to say this in English? Go to work. Go to work. Read, please. Leia, por favor. Good. How to say this in English? Go home. Go home. Read, please. How to say this in English? Read a book. Read a book. Read, please. Leia, por favor. Good job. How to say this in English? Exercise. Exercise. Read, please. Leia, por favor. Good job. How to say this in English? Go to bed. Go to bed. Espero que você tenha aprendido, tá? Se não aprendeu, volte isso aqui tudo de novo lá, tá? Volta o vídeo, vai pro começo e aí tenta falar antes de mim responder. Ou antes de eu responder, correto? É isso. Antes de eu responder. Muito bem, deixa eu ver como é que estamos aqui. Quantos minutos já temos? 14 minutos. Vamos continuar. Muito tempo ainda. Eu vou ler até o for example, tá? Vou ler essas 3 partes aqui. Depois, por favor, você repete. Let's practice. Tell your tutor what you see in each picture. For example, você. Good job. Então, what's this? What's this? Já está respondido. Por favor, responda. Read a book. Read a book. What about this?
take a shower. Take a shower. And this. Exercise. Exercise. What's this? What's this? Wake up. Wake up. And this, what is this? Go home. Go home. What about this? Have breakfast. Have breakfast. Espero que você tenha aprendido, tá bom? Espero que você tenha aprendido. Se não aprendeu, por favor, não se incomode. Você tem tempo. Volta de novo. Aprende até ficar aqui, ó, 100% na cabeça. E quando você vê, você nem pensa, tá bom? Esse é o objetivo. Exercise 3, vocabulary. More vocabulary, ok? Eu vou ler tudo isso aqui e você repete depois que eu terminar. Exercise 3, more vocabulary. Listen and repeat these words and sentence with your tutor. Vamos lá. Eu vou diminuir aqui o zoom. Ficar mais fácil, tá? Vamos lá. Yes. Então, esse gesto aqui, você já aprendeu como é que se diz? Wake up. Que hora que ele wake up? 6 p.m., por exemplo. Né? Então, ele acorda às 6 horas, né? E toma café da manhã, have breakfast, 6:30, ok? Como que se fala essa sequência em inglês? Usando then. Then quer dizer então, e dependendo da frase pode ser e, tá? Ou depois, você vai entender. Por exemplo, esta sequência é eu acordo às 6 e depois eu tomo café da manhã, ok? Vamos ler em inglês, eu vou ler e você repete. I wake up, then I have breakfast. Vai lá. Repete. Percebeu? I wake up, then I have breakfast. Eu traduziria como eu acordo, então eu tomo café da manhã. O Google Tradutor, deixa eu ver como ele traduz aqui. Google Tradutor. Vamos colocar aqui. Ó, eu acordo e depois eu tomo café da manhã. Então aquele then lá, ele vai significar e então ou e depois, tá? Eu tomo café da manhã. Não é importante saber o que o then significa. O importante é saber usar ele. Então, se você tem uma sequência como essa, eu acordo, então eu escovo meus dentes, você pode dizer I wake up, then I wash my teeth. Ok? É isso. Vamos para outra sequência. Por favor, leia de novo. Good job. Vamos para outra sequência. Deixa eu ver se está gravando tudo direitinho, tá? Para não fazer papel de bobo aqui, tá ok, tá? Perfeito. Então vamos lá? A sequência, ó. Primeiro, eu tomo café. Essa aqui não tem nada a ver com a outra, tá? Aqui, ó. Eu tomo café da manhã. Eu vou pro trabalho, tá? I have breakfast, poderia dizer. Se fosse usar then, eu poderia dizer then I go to work. Mas aqui nós não vamos usar then, vamos usar before. E qual a diferença de then para before? Nenhuma. A única diferença é que quando eu uso then, quando eu vou escrever, ó, eu coloco vírgula. Ó, vamos ler primeiro, eu vou ler e depois você repete, tá? I have breakfast before I go to work. Você. I have breakfast before I go to work. Ora,
I have breakfast before I go to work. Aqui está mais claro, porque before tem uma tradução, é bem simples, before significa antes. Então, a frase é, eu tomo café da manhã antes. Aí aqui, ó, literalmente, eu vou para o trabalho. Então, quer dizer o quê? Eu tomo café da manhã antes de ir para o trabalho. Ou antes de eu ir para o trabalho. Vamos ver como o Google Tradutor traduz? Só para você entender, deixa eu ver se aparece. Aparece, né? Ó, o Google Tradutor diz, eu tomo café da manhã antes de ir trabalhar. Esse antes de ir trabalhar quer dizer antes de eu ir trabalhar. É porque na língua inglesa, geralmente o I não aparece, mas você está vendo aqui, ó, tanto aqui como aqui. Então, em inglês está escrito literalmente, eu tomo café da manhã antes de eu ir para o trabalho, tá certo? Entendeu? Então vamos repetir, vamos falar olhando para a imagem. I have breakfast before I go to work. Ou seja, eu poderia dizer a mesma coisa aqui, ó. I have breakfast, then I go to work, ok? Então, before e then é usado do mesmo modo. A única diferença, como eu disse para você, é a vírgula. Perfeito? Então vamos lá, próxima frequência, que já, deixa eu ver. Não. Próxima sequência, que é a tarde, ó. I exercise. Ó, veja o horário, ó. 18. I exercise. I take a shower. Agora tem um outro modo de dizer isso usando after. Ó. After. After é o contrário de before. After quer dizer depois. Before é antes. Então, como after quer dizer depois, eu vou ter que inverter a sequência aqui para falar disso aqui usando after. Em vez de dizer, se eu for usar then ou before, eu digo I exercise before I take a shower. Eu tomo café, eu me exercito antes de tomar banho. Mas, como é depois, vai ficar ao contrário, tá vendo? Então, em vez de começar do primeiro, eu começo do último. I take a shower after I exercise. Eu tomo banho depois de eu me exercitar, tá? A única diferença é essa. Se eu for usar before, vai na sequência que está a imagem. Primeiro isso, aí before isso. Se eu for usar after, eu começo com isso e depois isso. É só isso. Por quê? Before quer dizer antes, que é o contrário de after, que é depois. Tá bom? Então vamos lá, repetindo. Deixa eu ver quantos minutos, o vídeo já tá bom, já tá 20 minutos. Não quero passar de 25. É um assunto legal, tá? Mas vamos lá. Repete comigo. I wake up, then I have breakfast. Leia agora. Muito bem. Outra sequência, agora usando before. I have breakfast before I go to work. Você. Leia. Muito bem. Outra sequência. Agora o contrário, porque eu vou usar after. I take a shower. Repeat. I take a shower after I exercise. Muito bem, agora leia.
Ok, very good. Espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, calma, respira, pausa, volta para o começo e faz tudo de novo. Preste atenção na explicação e só depois seguir em frente. Vamos fechar o nosso vídeo, a nossa parte 1 desta lição, com o Let's Practice. Como de costume, eu vou ler esses 3, depois você repete. Vamos lá? Let's practice. Answer the question by filling in the blanks. For example, você. Agora eu vou perguntar e você vai responder. Vamos lá? Você responde o azul. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Aqui, vamos ver, ó. Sequência. Pam, 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 pam. 8 horas eu faço isso. 9 horas eu faço isso. Certo? 8 eu faço isso. 9 eu faço isso. Então, vamos lá? Complete a frase. What do you do in the morning? What do you do in the morning? Muito bem. Presta atenção para a vírgula, né? Se você respondeu I wake up, then I have breakfast. Perfeito. Ó. I wake up, then I have breakfast. Vamos ver agora outra sequência. Eu acordo 8, eu me exercito 8h30. Vamos ver a pergunta? Eu acordo, depois me exercito. Pergunta é, when do you exercise? When do you exercise? E aí? Qual é a resposta? Como eu perguntei para você quando você se exercita, então tu vai começar a responder daqui, ó. I exercise after I wake up. Espero que você tenha acertado. Aqui é after, ó. I exercise after I wake up. Se não acertou, é importante que você reveja assistindo o exercício anterior. Vamos lá. Mais uma. Eu faço isso às 9 e às 10 eu faço isso. Você já sabe? Vamos ver a pergunta. Responda de acordo com a pergunta. When do you have breakfast? When do you have breakfast? Esse tá moleza, ó. Não tem vírgula. E começa por esse, ó. Então a resposta é I have breakfast before I go to work, ó. I have breakfast before I go to work. Vamos ver agora, mais uma. 10 horas eu faço isso. 11 horas eu faço isso. Então, primeiro isso, depois isso. Presta atenção à pergunta. When do you read a book? When do you read a book? Se você respondeu assim, ó, veja que ele perguntou pelo começo. Então vai ser before ou then. I read a book before I go to bed. Então é before. Professor, por que não é after? Porque quando é after a gente começa dos últimos. Para ser after teria que ser I go to bed after I read a book. Professor, por que não é then? Não é then porque não tem vírgula, ok? Espero que você tenha aprendido. Próxima aula vamos dar continuidade a partir do dialogue. See you later!